Tendências e Finanças. Apoio Cultural. Quatrum Soluções Empresariais. Anderson Machado. Mentoria Financeira. Nosso convidado, titular do Tendências e Finanças, Alexandre Reis, professor e economista. Tudo bem, professor? Tudo Satisfação bem, tê-lo de tudo volta bem, aqui conosco. tudo bem. Vamos falar sobre economia compartilhada. É um tema da hora, principalmente no tempo de economia solidária, também trazer economia compartilhada, professor. Pois é, a questão da economia compartilhada cresce nos últimos anos, vamos dizer assim, a partir do novo milênio, como essas outras vertentes, como a economia solidária, que é de um outro período mais próximo, a questão do cooperativismo, né? Todas essas formas, né, de auferir ganhos e de produzir, de pensar o sistema produtivo, né, vem crescendo. A mais nova é a economia compartilhada, né? Tem diferença entre elas, né? O fato é que todas elas residem dentro desse anseio de um sistema capitalista. Pode ser que até a economia solidária seja um pouco mais alternativo a isso e até tenha um recorte mais crítico ao capitalismo. Mas, de fato, quando a gente for analisar do ponto de vista da operação em si, como ela se apresenta e se incorpora dentro do fluxo circular de renda, que é uma forma de entender muito bem como se dá e se acontece o sistema capitalista, as relações de troca, né? Ela também vai fazer o mesmo sistema que a economia convencional, né? Isso pode ser que às vezes seja um pouco não compreendido pelas pessoas e pela sociedade, né? Enfim, mas que ela entra dentro desse fluxo circular de renda. O que é o fluxo circular de renda? É onde tu tem a divisão ali, né? Entre aqueles que controlam o capital e aqueles que controlam o trabalho, e tu tem trocas aí, porque o sistema capitalista em si é um sistema de trocas. De trocas. Né? E esse sistema da economia solidária também tem trocas, né? Eu produzo, mas eu produzo de uma forma um pouco diferente, mas eu também vou ao mercado para trocar, né, mercadorias por valores monetários, ou seja, especificamente por dinheiro. Né? O que acontece com a economia compartilhada? Aí já tem alguns poréns e algumas diferenças. A economia compartilhada é o seguinte: a economia vai começar a produzir mais serviços, e é uma tendência hoje, por causa da questão tecnológica, da questão do espaço de tempo, enfim, nós estamos mudando essa transição, né? A economia do serviço cresce muito. Então, crescendo isso, o que tu vai conseguir fazer do ponto de vista social? Tu vai compartilhar mais os produtos e os serviços. Não quer dizer que tu não vai estar dentro de um arcabouço capitalista, vai estar, mas tu vai estar produzindo de uma forma mais, não também coletiva, ela pode ser uma produção individual, como é o sistema convencional, mas a forma da comercialização, a operacionalização dentro desse fluxo circular vai existir também, né? E ela vai ser um pouco mais de uma forma compartilhada, né? Principalmente no meio mais da geração jovem. Né? Eles conseguem entender muito bem isso, ou seja, então eu posso compartilhar um veículo, então eu não preciso ter o meu veículo, eu individual, eu só ando no meu, eu compartilho contigo, André, e compartilho com outras pessoas, e nesse sentido eu tenho uma redução do meu custo, né, de manutenção daquele veículo, e isso que se chama a questão da economia compartilhada. E vários outros exemplos que a gente pode dizer. Esses sistemas que começou lá no final da década de 90, na economia americana, né, da questão dos aplicativos tentando resolver a questão do transporte urbano, né, que aí se veio a surgir a empresa Uber, né, que é um exemplo mundial, né, é exatamente uma questão da economia compartilhada. Eu compartilho o meu veículo com outras pessoas que querem se direcionar para o mesmo local que eu vou, né, com um veículo só. Então, essas as formas, né? Como a questão tem algumas experiências, e isso já
logo vai chegar no meio imobiliário a questão de as moradias, né? Principalmente em questão de prédios verticais, de tu não ter dentro do teu imóvel, exemplo, tu vai ter mais redução do espaço e mais áreas coletivas. Então, como se fosse a lavanderia coletiva, né? Um sistema de manutenção coletiva. Você estragou lá o meu chuveiro, se for elétrico ou a gás, enfim, eu tenho recursos, ferramentas que eu posso vir auxiliar e fazer pequenas correções. Ambientes de convivência. Isso, ambiente de convivência no sentido uma sala como se fosse um hotel, né? Às vezes os hotéis nas salas de recepção tem salas de jogos, televisão, etc. Né? Tu pode também criar isso. Isso é a questão da economia compartilhada, né? E tu tem redução de custo, né? Tu tem uma outra forma de tu se inserir nesse fluxo circular de renda, porque vai circular de forma a renda, vai surgir outras demandas e vai surgir outras formas de pagamento entre o capital e o trabalho. Ele está dentro da economia circular. Mas está circular, dentro do fluxo circular. Isso é importante as pessoas entenderem, né? Que essas três formas, vamos dizer assim, elas se encontram dentro do fluxo circular de renda. Está dando certo aqui em Santa Maria, que eles já chamam de coworking, trabalhar compartilhado, né? Aqui tem exatamente. Né? Isso é a grande tendência. Ao invés de tu alugar uma sala particular, exemplo para profissionais liberais, né? Eu uso esse espaço e aí eu compartilho a internet, que é extremamente útil hoje para os profissionais, né? A energia, água, luz, etc. Né? Tudo eu compartilho esse meu custo fixo que eu tenho, né? E que se chama num espaço de cowork. E eu faço as minhas relações, recebo os meus clientes, etc., naquele espaço que também é coletivo. Muito bem, olha, tendências que já estão acontecendo, eu acho que nos Estados Unidos está bem forte isso, né? Muito forte. Residência, né? Eles descobriram isso como fator de os jovens, principalmente. Eu vi uma entrevista de uma arquiteta falando sobre esses investimentos e perguntaram o que ela encontra. Ela disse, se eu tivesse 25 anos, eu começaria por aí, disse ela, né? Ganharia bastante tempo em investimentos que eu poderia ter economizado no meio do caminho. Essa geração jovem, só para terminar, ela aceita muito bem essa questão do compartilhamento. Pode ser que a nossa geração, a gente está numa outra formatação, né? Nós vamos ter que se adaptar, né? Como nós se adaptamos à linguagem do computador, né? Perfeito. Fomos alfabetizados de uma outra forma e tivemos que se adaptar. Muito bem, obrigado, professor Alexandre Reis.